Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a uma aula de inglês para gestão em saúde. Você gestor, futura gestora, seja de operadora de planos hospitais, clínicas, laboratórios, qualquer área da saúde. Esse curso e essa aula foi feita exatamente para você. E o tema da aula de hoje é como conduzir uma reunião com gestores internacionais. Com confiança, exatamente. Antes da gente começar, eu queria te fazer essas perguntas aqui que você respondesse honestamente. Eu adoro fazer esse aquecimento, esse warm-up, antes de começar a aula. Você já precisou participar de uma reunião em inglês e ficou em silêncio sem saber o que dizer? Acredito que uma das piores sensações da vida é você ficar acuado ali, né? Sem saber o que falar. Meu Deus, o que eu vou falar? Eu não estou entendendo, eu não estou seguindo essa reunião. E por que que uma pergunta, por que que a gente fica acuado? Por que que a gente fica envergonhado sempre que isso acontece? Porque a gente não tem preparo, nós estamos sem preparo. E como eu falo para todos os meus alunos, o nível de inglês é o que menos importa, porque eu vejo muita gente com inglês altíssimo e não consegue trabalhar. Por quê? Porque não sabe a abordagem correta, aprendeu aquele inglês genérico. E você sabia que gestores hospitalares no mundo todo usam vocabulário específicos de KPIs e performance? Foi o que eu falei. Se você sabe, se você tem um método, se você tem a metodologia, você vai performar. Você vai sair da passividade e você vai trabalhar mais de forma ativa. E se você soubesse exatamente como abrir, conduzir e fechar uma reunião internacional em inglês? Pensa, fecha os olhos e se imagina. Porque é isso que nós vamos aprender hoje. E como eu sempre faço no começo da aula, para desenrolar a língua, para a gente já começar, eu gosto de trazer vocabulário. Então, vocabulário em pronúncia e umas frases para a gente também trabalhar a pronúncia. Olha só aqui. Repeat after me. Occupancy rate. Taxa de ocupação. Key Performance Indicator. É o famoso KPI, indicador de desempenho. Patient Throughput. Fluxo de paciente. Budget Variance. Variação orçamentária. Budget, orçamento. Stakeholder. Stakeholder é a parte interessada. Olha só essas frases que eu separei aqui pra gente. Deixa eu colocar do outro lado agora. Our occupancy rate reached 92% last quarter. Olha a informação que você está dando aqui, olha, sobre a taxa de ocupação. Alcançou 92% no último trimestre. Let's review our KPIs for this quarter. Olha só, let's review, vamos revisar. Nós vamos aprender tudo isso hoje também, ó. Repetindo, todo mundo. We need to improve patient throughput in the ER. Quem não sabe o que é ER? Emergency Room. We need to improve patient throughput in the ER. The budget variance was 80% above forecast. The budget variance was 80% above forecast. Olha só, a variação orçamentária foi 8% acima da previsão. All stakeholders must approve this decision. Toda parte interessada deve aprovar essa decisão. Então, segurem aí, eu peço para todos os alunos guardarem um caderninho especial só para vocabulário. Então, guardem esse vocabulário, ele vai ser útil na aula, ele vai ser útil também no vídeo que a gente vai assistir hoje. Primeira gramática. Agora vamos começar a aprender o inglês que vai mudar a sua carreira profissional. Nós vamos focar agora no meeting language, como estruturar sua fala em reuniões. Quando a gente está performando, está trabalhando com inglês, a gente precisa de algumas frases pré-prontas, como se fosse a raiz, e você
começa a criar a sua árvore, mas você precisa da raiz ali, que é a estrutura do inglês, e aquelas frases pré-prontas. Para abertura, dados, transição e encerramento, que é o que a gente vai ver hoje. Então, presta atenção aqui, ó. Let's get started. The purpose of today's meeting is to... Então, eu quero que vocês vão pausando o vídeo e vão escrevendo essa parte. Pensando numa futura reunião, numa reunião que vocês já tiveram, uma reunião que vocês vão ter, enfim. Ó, vamos começar. O objetivo da reunião de hoje é... Então, se você está conduzindo uma reunião, você que vai dar o propósito da reunião. E aí você vai complementar de acordo com esse início. Thank you all for joining. We have 3 items on the agenda. Obrigado a todos por participarem. Temos 3 pontos na pauta. E aí você continua. Quais são os pontos? O que nós vamos falar hoje? Sobre KPIs and performance? O que nós vamos falar hoje na reunião? Você vai colocar logo após essa frase. Quando você for mostrar os dados, olha só aqui, ó. According to your latest figures, occupancy reached 89%. De acordo com os nossos dados mais recentes, a ocupação atingiu 89%. According to our latest figures, de acordo com nossos dados mais recentes. E aí você mostra o dado que você quer mostrar. The data shows a 12% variance in the operational budget. Os dados mostram, e aí, aqui é a frase principal. The data shows. Os dados mostram uma variação de 12% no nosso orçamento operacional. Depois do the data shows, o que os dados mostram? E aí você passa a informação. Moving on to a patient throughput. Olha só, fazer a transição. Qual que é a frase principal aqui? Moving on to... Então, passando para... Mudei de tópico. Moving on to... Tópico. Let's now discuss... Or third quarter KPIs. Vamos agora discutir o nosso KPI do terceiro trimestre. Let's now discuss. Vamos agora discutir. Pronto, você fez aquela transição. São 2 frases ótimas para transições de temas e que você só tem que completar com o tema que vai vir a seguir. E o encerramento, aquele to wrap up, olha só, para encerrar, to wrap up, our agreed next steps are... Então, para encerrar, nossos próximos passos acordados são... I'll send the minutes by the end of the day. Thank you, everyone. Eu vou enviar a minuta até o final do dia. Obrigado a todo mundo. Olha só. Eu vou enviar a ata, né, até o final do dia. Obrigado a todos. Thank you, everyone. Você fez um bom encerramento e falou de forma compreensiva, formal, adequada, polida, em 4 partes de uma reunião. Claro que no nosso curso nós vamos aprender sempre todas as partes, nós vamos aprender mais coisas também. Mas reunião é um tópico que eu queria trazer para a aula de hoje, porque todo mundo fala, teacher, reunião é o meu pavor. É uma coisa que você faz todo dia, né? Common mistakes. Aqui eu vou trazer erros comuns de pessoas que falam inglês, tá? Então, ó, qual que é o erro mais comum quando se trata de reunião? Linguagem vaga e informal, quando o tom deveria ser executivo e preciso. Isso faz toda a diferença. Porque quando você vai fazer reuniões com americanos, com ingleses, imagina, eles vão notar se seu inglês está muito informal, se seu inglês está inadequado. E você passa um bad show, uma má impressão. Então, aqui eu vou comparar um vago e um executivo para vocês. Olha só. I think maybe we should, if possible, try to reduce costs a little bit. Você falou certo, mas ficou vago. Agora, olha uma forma executiva. Our target is to reduce operational cost by 12% in the second quarter. Nossa meta é reduzir os custos operacionais em 12% no segundo trimestre. Olha a diferença. Nossa meta é... Essa é a frase principal. E essa é a frase que vocês vão anotar aí. Our target is to... Ação, o objetivo. Falou bem. Na primeira, você pode notar que você está titubeando ali, ó.
Você está falando, mas não está falando, não está falando ali, está falando aqui. Olha o segundo. The hospital is not doing very well with the patients waiting a lot. Tem erro gramatical aqui? Não tem erro gramatical aqui. A pessoa que falou isso sabe falar inglês? Provavelmente sim. Mas ela falou informal, ela falou de forma vaga, de forma rasa, confusa. Olha agora um termo executivo. The patient throughput in the emergency room is 23% below our monthly benchmark. Pronto, mudei, eu trouxe dados. O fluxo de paciente no pronto-socorro está 23% abaixo de nosso benchmark mensal. Olha só a diferença. Quase eu passei a mesma mensagem de forma profissional, de forma executiva. Forma vaga. We spent more money than we thought we would this quarter. Gramática perfeita. Quer dizer que nós gastamos mais dinheiro do que nós pensávamos que nós gastaríamos esse trimestre. Porém, olha como uma forma muito mais executiva, muito mais profissional. Our third quarter budget variance reached 80%. 2.4 million above forecast. Você trouxe dados. Acabou. Você tem a atenção de todo mundo está acompanhando e você falou de forma profissional. Nossa variação orçamentária no terceiro trimestre chegou a 8%. 2 milhões e 400 acima do previsto. Então, spend, na primeira frase lá, evite maybe, a little bit, I think. Use metas concretas com números e prazos. Porque talvez, um pouco, eu acho, não mostra certeza, não mostra precisão. Viu a diferença? The hospital, ali ó, na frase 2, substitui a descrição vagas por KPIs mensuráveis. E é o idioma do gestor internacional. Foi essa dica aqui que eu dei para vocês. E na terceira, spend more money, não existe em reunião executiva. Use budget variance e valores exatos. Você mudou a forma como você faz uma reunião, de amador para profissional. E, no caso daqui vago, que está vermelhinho, a pessoa sabe falar inglês. Então, o nível de inglês não importa. Você pode ter o melhor nível de inglês, mas o seu nível de inglês profissional da sua área não funciona. Lhe falta vocabulário, lhe falta estratégias. Ok? Vamos ler agora. Eu quero leitura. Leitura, enquanto eu leio, vocês vão ouvir. E aí depois vocês vão pausar o vídeo para vocês fazerem essa leitura. Leitura é muito importante, tá? Aqui a cena é o Dr. Carlos Lima, CEO, que conduz uma reunião trimestral com Sarah Mitchell, CFO internacional. Good morning, Sarah. Let's get started. We have 3 items on the agenda today. Good morning. I've reviewed the third quarter report. The occupancy rate figures are impressive. Thank you. Our occupancy rate reached 89%, which is 4 points above our annual target. Excellent. However, I noticed a budget variance of 80% in the operational costs. Can you elaborate? Yes, patient throughput in the emergency room increased by 23%, which impact our staffing cost. Understood. All stakeholders will need to approve the revised budget before the fourth quarter. Aqui nós tivemos uma conversa que vocês vão ler agora antes de traduzir. Para isso, pausem o vídeo, leem em voz alta, com vontade. Isso é muito importante para a gente memorizar também palavras-chave aqui. Vamos lá, começamos a reunião com Good Morning, Sarah. Let's get started. Vamos começar. Temos 3 itens na agenda hoje, olha só. Ele já começa dando a pauta. Nós temos 3 itens, temos 3 pontos na pauta hoje. E ela responde, Good morning. Revisei o relatório do terceiro trimestre, os números de taxa de ocupação são impressionantes. E ele fala, thank you. Obrigado, nossa taxa de ocupação atingiu 89%, que é 4 pontos acima da nossa meta anual. Annual target, gestor
Quem trabalha com business precisa dessas palavrinhas também chaves, como agenda, como figures, como annual target. Excellent. However, I noticed a budget variance of 80% in the operational costs. Can you elaborate? Excelente. No entanto, eu notei uma variação orçamentária de 8% nos custos operacionais. Pode detalhar? Ele fala, sim. O fluxo de paciente no pronto-socorro aumentou 23%, o que impactou nossos custos de pessoal. E ele falou, understood, entendido. Olha, uma ótima palavra para você. Falar quando você compreende alguma coisa, tipo, copiado, understood. Todas as partes interessadas precisarão aprovar o orçamento revisado antes do 4º trimestre. Foi uma reunião profissional e se eu falar para você que aqui o nível de gramática é inglês básico, não é nada, você tem presente, passado, futuro, o mínimo. Porém, o que pega aqui? Vocabulário. Por isso que eu falo para todos os alunos, e você, no meu curso você vai ver desde a primeira aula falando assim, anotem esse vocabulário aqui. O que difere uma pessoa que é boa no inglês, é ruim no inglês, está no vocabulário. Mais do que o tempo que você estudou, o que você tem de inglês. Uma pessoa com inglês básico, mas com inglês correto, ela vai mais longe profissionalmente do que uma pessoa que tem um inglês fluente ali que só usa para ir para Disney, tá? E em toda aula nós vamos fazer exercícios. E o exercício de hoje vocês vão completar para mim com occupancy rate, stakeholders, budget variance, throughput, KPIs. Nessas 4 frases aí. Ou seja, vai estar faltando. Né? Yes. Vocês vão pausar o vídeo. Agora vão resolver e eu vou corrigir em 3 segundos. 3, 2, 1. Vamos ver se todos acertaram? Let's review our KPIs for this quarter. Starting with patient satisfaction scores. Boa, vamos revisar nossos indicadores chaves de desempenho desse trimestre, começando com as pontuações de satisfação do paciente. Acertaram? Quero comentários aqui depois da performance de vocês. Our occupancy rate reached 92%. Nossa taxa de ocupação atingiu 92% in the 3rd quarter, which is our highest result in 3 years, que é o nosso maior resultado em 3 anos. Logo nas primeiras aulas vocês já vão aprender os superlativos, comparativos, porque é muito comum a gente comparar no trabalho. A gente faz comparação o tempo inteiro. We identified a budget variance of 11%, 1.8 million above our annual forecast. Identificamos uma variação orçamentária de 11%, 1.8 milhões acima da nossa previsão anual. Então aqui é budget variance. E agora nós temos throughput e stakeholders. Qual que vai ser? Stakeholders, a parte interessada. All stakeholders must approve the new investment plan before implementation. Todas as partes interessadas precisam aprovar o novo plano de investimento antes da implementação. Pegou isso? Vocês notaram como o exercício também ajuda a gente a memorizar aquela palavra importante? Isso é extremamente importante. E agora eu quero que vocês reescrevam abaixo com o tom executivo. Use KPIs, números e estrutura profissional. Às vezes, mais do que uma resposta é necessário. Então, esse exercício vocês vão pausar, fazer com calma. Em 3 segundos eu vou corrigir. Então, as frases que a gente tem que reescrever aqui é, o vago. The emergency room is very busy and patients are waiting too long. O pronto-socorro está muito movimentado. Eu quero. E os pacientes estão esperando muito. Agora, só que está muito vago. Eu preciso que você coloque o fluxo de paciente no PS, né, no pronto-socorro, está abaixo do benchmark. O tempo de espera aumentou 40 minutos. É isso que eu quero. Como que ficaria? Vou colocar aqui para vocês. Olha como poderia ficar. Patient throughput in the ER
Faltou um Rzinho aqui. Is 23% below benchmark. Wait time increased by 40 minutes. Pronto. Passei a mesma informação de forma executiva, de forma profissional, com dados, com tempo. Olha só a diferença quando você recebe a primeira informação e a segunda. O segundo, ó, o vago. We are spending more than planned and we need to do something about it. O que quer dizer isso? Nós estamos gastando mais do que o planejado e precisamos fazer algo. Parece um desespero aqui, não. Eu quero que vocês falem assim, nossa variação orçamentária no terceiro trimestre atingiu 11%. 1,8 milhões acima do previsto. Propõe uma revisão imediata. Nós vamos passar a mesma informação, só que de forma profissional. Olha só. Vou escrever aqui o que eu coloquei. Our third quarter budget variance reached 11%. Atingiu 11%. 1.8 million above forecast. I propose an immediate cost review. O terceiro. I think the hospital is doing okay, but we could be a better in some areas. Eu acho que o hospital está indo bem, mas poderia melhorar em algumas áreas. Eu acho isso daqui vago e amador. Eu acho. Vocês não acham? O que eu quero agora que vocês falam? Falem assim, ó. Nosso KPI de ocupação atingiu 89%, mas o fluxo de pacientes está 15% abaixo da meta do quarto trimestre. Passei a mesma mensagem com números, com dados e de forma profissional. Olha só. Our occupancy rate, KPI, hit 89%, but patient throughput remains, já vou explicar para vocês o que tudo quer dizer, 50% below our fourth quarter target. Olha aqui, our occupancy rate KPI hit 89%, but patient throughput remains 15% below our fourth quarter target. Nosso KPI de ocupação atingiu 89%, galera. Mas o fluxo de pacientes está 15% abaixo da meta do quarto trimestre. Understand? E agora, eu quero que vocês assistam um vídeo. E vocês vão me dizer o que foi dito nesse vídeo. Eu vou colocar ele 2 vezes, então o vídeo vai tocar. 3 takes, daí vai repetir 3 takes para vocês pegarem. Tentem entender tudo. Se necessário, pode voltar quantas vezes quiser, repetir, escrever. E quando vocês falarem, ouvi tudo, foi o máximo que eu consegui entender, teacher. Voltem e aí continue que nós vamos ver o que foi dito. Vejo vocês, assistam aí. Good morning, everyone. Let's get started. We have 3 items on the agenda today. Our occupancy rate reached 89% last quarter, 4 points above our annual target. Our agreed next step is to present a revised budget to all stakeholders by Friday. Good morning, everyone. Let's get started. We have 3 items on the agenda today. Our occupancy rate reached 89% last quarter, 4 points above our annual target. Our agreed next step is to present a revised budget to all stakeholders by Friday. I am back! Estou de volta. De 0 a 100, quantos por cento vocês assistiram o vídeo? Quantos por cento vocês entenderam do vídeo? Se vocês responderam mais 70%, ótimo. Menos do que isso, não se preocupe, porque nos nossos
todos os nossos cursos da saúde. Inglês clínico, gestão, inteligência artificial na saúde, congressos internacionais, pós-graduação, artigo científico, tudo a gente vai trabalhar com vídeo também. Para o quê? Melhorar a compreensão auditiva e você usar de exemplo. Se vocês notaram o vídeo, não foi só uma compreensão auditiva que a gente fez, foi pegar exemplos. Então, olha só o que foi dito no vídeo. Good morning, everyone. Let's get started. We have 3 items on the agenda today. Bom dia a todos. Vamos começar. Teremos 3 pontos na pauta hoje. Our occupancy rate reached, deixa eu tirar o aqui, 89% last quarter, 4 points above our annual target. Nossa taxa de ocupação atingiu 89% no último trimestre, 4 pontos acima da nossa meta anual. E ele finaliza falando assim, ó, our agreed next step is to present a revised budget to all stakeholders by Friday. Nosso próximo passo acordado é apresentar um orçamento revisado a todas as partes interessadas até sexta-feira. Então, esse foi o vídeo que vocês assistiram. E se vocês notaram, tudo que a gente aprendeu na aula está aqui. Então, nós melhoramos o nosso vocabulário na aula de hoje. Nós praticamos como falar e também como ouvir. Como entender, certo? Antes da gente terminar, eu trouxe a dica do professor aqui para vocês. O Framework AGR, Agenda Given Data Resolution. Todo gestor hospitalar de alto nível usa essa estrutura. Toda aula eu dou uma dica, trago algo interessante para vocês. Então, o que é o agenda? Today we have 3 items on the agenda: occupancy, budget and throughput. Hoje temos 3 pontos na pauta: ocupação, orçamento e agenda dos pacientes. Sempre anuncie a pauta no início. Da estrutura e profissionalismo. Essa é a dica que eu dou para vocês hoje. A parte do G Given Data. According to our third quarter figures, occupancy reached 89%, 4 points above target. De acordo com os dados do terceiro trimestre, a ocupação atingiu 89%, 4 pontos acima da média. A dica número 2, apresente sempre dados concretos antes de qualquer proposta ou decisão. Dados convence as pessoas e se torna profissional. E o R do Framework AGR é resolution, resolução. Or agreed next step is to present a revised budget to all stakeholders by Friday. Nosso próximo passo acordado é apresentar um orçamento revisado a todas as partes até sexta-feira. Ou seja, nunca termine uma reunião sem um próximo passo claro e com um responsável definido. Olha só, essas dicas aqui te faz conduzir uma reunião em inglês com autoridade, formalidade, profissionalismo. Isso é um executivo de verdade, certo? E nessa aula de hoje, nós vimos 5 termos essenciais de gestão hospitalar em inglês. Nós vimos uma linguagem de reunião, abertura, dados, transição e encerramento. Nós vimos o tom executivo, certo? A diferença de um tom executivo e de uma linguagem vaga. Nós vimos um diálogo real de reunião trimestral com o CFO internacional. E nós vimos o vídeo, ou seja, praticamos nossa compreensão auditiva, vimos a prática ali, e o Framework AGR para reuniões internacionais. Essa foi a dica do professor. Porém, isso foi só uma aula, nós temos mais várias aulas, e o nosso curso completo vai te ensinar a conduzir board meetings, a negociar com fornecedores, apresentar KPI em inglês, a redigir e-mails executivos, atender telefone, fazer videochamada. Tudo isso faz parte de gestão. E eu quero ensinar os gestores da área da saúde a usar o inglês quando necessário, de forma profissional, de forma correta, com método, com metodologia. Tudo que você precisa hoje é método. Inglês, nós vamos evoluindo com o tempo, juntos. Mas o método vai fazer sua carreira sair daqui para cá. Ok? E eu convido você a encerrar essa aula lendo para mim isso daqui.
Bom dia a todos. Vamos começar. Hoje temos 3 pontos na pauta: taxa de ocupação, variação orçamentária e fluxo de paciente. De acordo com nossos dados mais recentes, nossa taxa de ocupação atingiu 89% no último trimestre, 4 pontos acima da nossa meta anual. Terminem vocês pausando o vídeo e lendo, em voz alta, com tom executivo. Eu não vou falar nada, vocês que vão falar. Foi tudo que aprenderam. E se imagina fazendo uma reunião assim, dessa vez. Thank you so much e vejo vocês na próxima aula. Quem gostou, dá joinha, coloque nos comentários. Espero ver vocês em breve. Thank you so much and bye bye.